Jesus, o supremo sumo sacerdote. Quatro do 14:16. Vamos ler? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. No Éden, os nossos pais tinham uma ligação direta com Deus. Deus vinha na viração do dia e tinha um relacionamento, um diálogo com Adão. Ao comer do fruto proibido, ele foi expulso. O casal foi expulso do Éden. Ele perdeu comunhão com Deus. Como nós somos descendentes de Adão, todos nós perdemos comunhão com Deus. Não temos mais acesso a Deus. Ele então estabeleceu um caminho, estabeleceu um ofício que é chamado de sacerdócio. O sacerdote era um homem designado por Deus para representar-nos na presença de Deus. Aí os judeus foram criados nessa doutrina, o Velho Testamento, são os descendentes de Arão. Eles tinham esse ofício. Dentre os filhos de Arão, tinha um chamado sumo sacerdote, o maior de todos eles, porque esse sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava no lugar chamado Santo dos Santos para representar o povo. Ele oferecia o sangue de um animal nesse lugar chamado Santo dos Santos para que Deus apagasse a dívida do povo. Então é nesse contexto que está essa passagem aqui. Quem é o sumo sacerdote verdadeiro? E aí o texto, toda a carta de Hebreus vai mostrar que os descendentes de Arão, eles eram era uma representação de um sacerdote que viria de fato cumprir, porque eles eram pecadores, porque eles eram limitados e há várias questões a se desenvolver. Então vamos examinar essa passagem. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos. Lembre, uma vez só. Era a área mais sagrada, lá tinha a Arca da Aliança, ali tinha querubins, 2 querubins, tinha um véu e ninguém conseguia penetrar nesse lugar, só este homem. O autor de Hebreus mostra que Jesus é superior a esse sacerdote da família de Arão. Ele não entrou em um templo de pedra, porque o tabernáculo que Moisés erigiu foi um tabernáculo que era um modelo de algo que tinha no céu. Então Jesus não podia entrar nessa tenda terrena, nem podia entrar no templo de Salomão como sacerdote, porque já tinha um sacerdócio, que era a família de Arão. Só os levitas podiam entrar neste lugar. Mas Jesus não entrou neste lugar sendo da tribo de Davi, ou de Judá. Ele vai entrar no supremo templo que é nos céus. Ele penetrou os próprios céus, sentando-se à direita de Deus. Por termos um representante tão poderoso, o texto nos encoraja a não desistir e a manter a nossa fé. Por isso vamos tratar de Jesus, o supremo sumo sacerdote. É bom que se frise isso, porque nos dias atuais as pessoas tendem a confundir, e alguns líderes gostam de confundir as pessoas, achando-se representantes de Deus diante do povo.
O pastor não é representante de Deus diante do povo. Eu não sou sacerdote. Pastor Cândido também não é sacerdote. Não existe mais sacerdote hoje. O único sacerdote é o Senhor Jesus Cristo. Nós, todos os santos, somos sacerdócio de Cristo. Todos nós podemos ir à presença do Pai por meio do Filho, o Senhor Jesus Cristo, né? Então, não, vocês não estão debaixo do meu guarda-chuva. Primeiro porque é pequeno, não dá nem para vocês. Né? Já viu aquele nosso guarda-chuva, está molhando sempre nas costas, não sei aonde está molhando. Não entre nessa onda de guarda-chuva de homens. Você está debaixo do guarda-chuva do Senhor Jesus. Então, esse Supremo Jesus. Então, primeira lição. Jesus, o Supremo Sumo Sacerdote, possui natureza divina humana. Esse aí é o motivo porque ele é maior do que todos. Vamos ler aí? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Quero lembrar que a expressão Filho de Deus, usada para Jesus, não é a mesma usada para nós. Não tem o mesmo peso, o mesmo significado. Quando diz que ele é filho de Deus, não é que ele é inferior ou que veio depois, mas que ele é da mesma natureza. Ele é igual ao Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Nós acreditamos na teologia de Deus sobre a Trindade. Na Trindade é um só Deus que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, ele está chamando aqui, ele está dizendo que o nosso sacerdote é o próprio Deus, o Filho de Deus. Por ser 100% Deus e 100% homem, Jesus é o único sumo sacerdote capaz de nos representar de forma perfeita. Porque, lembra que ele desafiou? Quem me acusa de pecado? Então, uma das condições para exercer esse ofício era uma pessoa pura. Como os filhos de Arão não eram puros, eles precisavam oferecer o sacrifício por si, em primeiro lugar, e depois por todo o povo. Ele já atravessou os céus, rasgou o véu e nos garantiu acesso direto ao Pai. Lembre que na sua morte de cruz, porque ele também era oferta, o véu do templo se rasgou. E ele diz em João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Ele é o único que pode nos levar ao Pai. O que isso significa para nós na prática? Significa que não precisamos recuar diante das crises. Se o próprio Filho de Deus é quem nos defende no céu, a nossa única resposta deve ser manter a nossa fé firme, forte e inabalável. Sim, o que é que ele está fazendo nos céus, ao lado do Pai, à direita do Pai? Diz Romanos 8, intercedendo por nós. Esse pastor terreno pode lembrar, mas também pode se esquecer de orar pelos irmãos. Mas Jesus nunca se esquece de você. Sempre está pedindo por você. Ele disse, Pedro, o diabo pediu para lhe provar, mas eu pedi por você para que a sua fé não desfaleça. Que coisa linda saber que tem alguém pedindo por nós em nossas lutas e em nossas crises. Em contraste absoluto, Cristo conquistou. A antiga ordem sacerdotal levítica era transitória, pois a mortalidade dos seus membros exigia uma sucessão constante de sacerdotes. Em contraste absoluto, Cristo conquistou a morte. A sua ressurreição lhe confere um sacerdócio
perpétuo e imutável. Vejam o que diz o texto de Atos 2, 32. Vamos ver aí? A este Jesus, Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então ele está onde? À direita do Pai. Isso fundamenta essa verdade. Deus o ressuscitou e o exaltou de maneira soberana. É dessa posição de triunfo, tendo recebido a promessa do Pai, que Jesus não apenas intercede por nós continuamente, mas também derrama a sua igreja o poder do Espírito Santo. Eles convém que eu vá. Se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá. Mas se eu for, vou enviá-lo. Então, no Pentecostes, aconteceu o derramamento do Espírito Santo, que está sobre nós. O fim da morte marcou o início de uma intercessão que jamais terá fim. Ele sempre está ali à direita intercedendo por nós. Preste muita atenção nisto. Não existe no universo inteiro alguém maior ou mais importante do que Jesus. Diz que ele tem um nome que é acima de todo nome, a qual o nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós respeitamos e honramos a liderança da igreja, porque foi o Espírito Santo que constituiu presbíteros e diáconos. Nossos presbíteros e diáconos têm uma função importantíssima, mas nenhum deles pode ser o nosso mediador. Nas igrejas loucas aí, algumas que se dizem evangélicas, tem até pós-apóstolo, tem, diga aí, mandar os nomes, bispo, arcebispo, tem tantos nomes que estão criando para dizer que aquela pessoa tem um poder sobrenatural. Não tem, gente. É mentira, não é verdade. Só Jesus está diante do Pai. Só Jesus está à direita do Pai. Só há um que está sentado à direita de Deus Pai, o Senhor Jesus. É por meio do nome dele e somente dele que temos acesso a Deus. Sabe por quê? Porque Filipenses 2, 8 a 11 nos diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. No céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá de confessar a ele toda a glória. Então, quando ele nos ensinou a orar, dentre as orações, ele disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Não é nome do pastor, é no meu nome eu vos darei. A obra mediadora de Jesus, é o mediador, é apenas eterna e exclusiva. O nosso sumo sacerdote transcende qualquer barreira física, espiritual ou cósmica. Quando afirmamos que nenhum obstáculo pode deter o seu exercício de intercessão, estamos declarando a onipotência do Filho de Deus. Nem as forças espirituais da maldade, nem a gravidade do pecado humano, nem mesmo a morte poderão silenciar o nosso mediador. Ninguém, diz no Velho Testamento, agindo Deus, quem impedirá? A sua intercessão é infalível, porque está fundamentada em seu sacrifício perfeito. Aquilo que ele conquistou na cruz garante que seu clamor por nós diante do trono de Deus será sempre ouvido e plenamente respondido. Muitas vezes olhamos para as nossas lutas e pensamos que os obstáculos são grandes demais. A doença, a crise financeira, a angústia familiar e até mesmo nossos próprios erros parecem erguer muros intransponíveis. Quando não conseguimos orar, quando as palavras faltam e as lágrimas caem, vamos lembrar de que aquele que venceu a morte
está nesse momento intercedendo por nós. Todo momento da nossa vida, nós não estamos desamparados. A nossa causa está nas mãos de quem nunca perdeu uma batalha. Agora, não seja como esses que interpretam essa intercessão como fazer a coisa imediatamente já. A intercessão dele é uma intercessão muito perfeita. Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe quando deve remover determinada coisa em nossa vida. Lembre que o apóstolo Paulo, que é considerado talvez o maior dos apóstolos, tinha um espinho na carne e orou: tira de mim esse espinho. Diz que ele orou por 3 vezes. E Deus respondeu a ele: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A antiga ordem sacerdotal exigia uma repetição exaustiva e constante de sacrifícios diários e anuais. Essa repetição, como nos ensina a carta aos Hebreus, evidenciava a imperfeição daquele sistema. Primeiro, que sangue de bodes e de animais não pode purificar pecado. Então, ali não podia ser o sacrifício real, mas era representativo, como a ceia representa o corpo e o sangue de Jesus. No entanto, o Cristo, como nosso sumo sacerdote, ofereceu um sacrifício uma vez por todas. Pastor Cândido citou: está consumado. Era um termo jurídico. Quando se pagava uma dívida, se escrevia está quitado. Jesus ali na cruz pagou completamente os nossos pecados. O pecado original, primeiro pecado, e os pecados atuais. Hebreus nos diz, 10, 14, declara que, como a única oferta, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Duas verdades aqui. Primeiro, como é que Deus nos vê debaixo do sangue de Jesus? Perfeitos. Somos perfeitos aos olhos de Deus por causa de Jesus, mas ao mesmo tempo, neste mundo, somos imperfeitos. Então, nós estamos em um processo de santificação. Deus está tirando as coisas velhas e colocando coisas novas em nossa vida. A eficácia da morte de Cristo é absoluta. O nosso pecado foi tratado não de forma provisória, mas de maneira plena e perpétua, selando a nossa redenção eterna. Por isso não há necessidade de fazermos orações por parentes que já partiram. Não preciso várias missas, porque quem crê em Cristo foi purificado completamente dos seus pecados. Muitas pessoas vivem presas à culpa, sentindo que precisam pagar penitências ou fazer sacrifícios diários para agradar a Deus. É dízimo, é oferta, é presença no culto, é evangelizar. A pessoa pensa que isso vai, de alguma forma, apagar algumas dívidas que ela tem diante do Senhor. Essa é a condição, irmãos, dos que têm os filhos de Levi como sacerdotes, pois eles ficam em pé porque o trabalho não acaba, mas quem tem Jesus como sacerdote deve lembrar que ele se assentou à direita de Deus. Por que ele está sentado? Porque ele já fez tudo o que tinha de ser feito. Os sacerdotes levíticos precisavam estar sempre continuamente sacrificando. Jesus está sentado, porque ele já nos purificou de todos os nossos pecados. Quando olhamos para nós mesmos, vemos falhas, inconstâncias e pecados. Se dependêssemos da nossa própria justiça, jamais poderíamos nos manter diante do Pai. Mas a nossa esperança não está em quem nós somos, e sim em quem nos representa. O nosso sumo sacerdote é totalmente irrepreensível diante de Deus. O autor de Hebreus nos diz que ele é santo, inculpável, puro e separado dos pecadores.
Como Jesus nunca pecou, ele não precisa parar para pedir perdão por si mesmo, como faziam os sacerdotes do passado. Por ter uma vida perfeita e imaculada, ele está livre e totalmente habilitado para exercer o seu ofício de intercessão por nós, continuamente, dia após dia. Descansemos, pois, no nosso mediador, o Senhor Jesus. As pessoas frequentemente se frustram quando líderes espirituais terrenos falham ou cometem erros morais, pois são homens falhos. Lembremos-nos de que a nossa fé não está ancorada em homens mortais, mas no único sumo sacerdote, que é eternamente irrepreensível, Jesus. Então, um pastor pode cair? Pode. Por quê? Porque ele não é um superstar, não é um super-homem. Ele é como um de vós. Ele é doente, ele adoece, ele tem traumas, ele tem medo, ele tem pensamentos impuros, ele tem atitudes impuras. Então, claro que nós devemos espelhar nesses homens que estão andando no caminho do Senhor. Mas o nosso supremo sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Eles: olhai para mim e sede salvos, todos moradores da terra. Segundo lugar, Jesus, o supremo sumo sacerdote, ministra no verdadeiro tabernáculo. Vamos lá? 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. É aí a palavra penetrou os céus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava em um tabernáculo físico. No tempo de Moisés, essa tenda móvel, construído por mãos humanas. Um lugar sujeito ao tempo, ao desgaste e à destruição. Lembre, depois Salomão vem e ergue o templo. Cadê o templo hoje? Ele desapareceu no ano 70, quando os romanos destruíram o templo. Então não existe mais templos de acordo com o Velho Testamento, onde os filhos de Levi atuais, os descendentes de Levi, possam oferecer sacrifícios. Mas o versículo 14 nos revela algo maravilhoso. Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, penetrou os céus. Ele não ministra em uma tenda terrena, mas no verdadeiro santuário, na própria morada de Deus. Isso traz uma paz imensa aos nossos corações. Os judeus têm um muro chamado o Muro das Lamentações. Tem que chorar ali e colocar entre as pedras assim um pedido para ver se chega. Nós não precisamos chorar, porque nós temos o sumo sacerdote vivo na presença de Deus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava em um tabernáculo físico, o lugar de onde flui o nosso perdão, a graça e a proteção. Não pode ser abalado por nenhuma crise deste mundo. Qualquer templo, casa de oração nesta vida pode ser destruída, mas a casa lá de cima não pode ser destruída. O nosso advogado trabalha diretamente do lugar mais alto e seguro do universo, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Ele está no Supremo Tribunal Federal dos Céus pedindo por nós. A gente vê, claro que isso é um absurdo, os criminosos do colarinho branco conseguem, da noite para o dia, uma liberdade, Fazem, acontece, aí está no Supremo Tribunal Federal e faz isso. Nós, não de maneira injusta, o nosso advogado pede por nós, porque diz: olha, a dívida dele já foi paga, eu já paguei toda a dívida dele. Então, soltura para esse jeito, Se pensarmos bem, a despedida de Jesus poderia ter sido um momento de tristeza e choro profundo para os discípulos. Mas o que é que a Bíblia diz quando Jesus ascendeu aos céus? Lucas 24. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo.
Por que eles voltaram tomados de grande júbilo? Porque eles entenderam o que estava acontecendo. Eles sabiam que Jesus não poderia ser sacerdote no templo de pedras, pois lá apenas os filhos de Arão podiam ministrar. A ascensão não foi um abandono, foi a elevação de Jesus ao verdadeiro trono de Deus para interceder por nós. Os discípulos se alegraram e pregaram o evangelho com ousadia, porque sabiam que lá nas alturas o Senhor estaria velando por eles. E essa é a nossa mesma certeza, que deve encher o nosso coração de alegria. Jesus está nas alturas cuidando de nós. Amém. O lugar de onde Jesus trabalha hoje é o lugar que manda e desmanda no mundo visível e invisível. O trono da graça é o centro do poder de todo o universo. Foi de lá que Deus traçou o plano para a nossa salvação. Jesus desceu, pagou a nossa dívida na cruz e tirou toda a força do diabo e de nos acusar. E agora é de lá de cima, à direita de Deus, que ele nos defende para garantir que não percamos a guerra. Diz que quando ele subiu, o diabo foi expulso do paraíso, lançado na terra para perseguir a igreja, né? Apocalipse 12. Já vimos, o nosso intercessor reúne em si mesmo duas naturezas, divina e humana. Ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Na sua divindade, ele não é um Deus menor. Ele possui os mesmos atributos do Pai e com o seu poder absoluto criou e sustenta todo o universo. Mas na sua humanidade, ele fez o impensável por amor. Ele cumpriu toda a lei que nós não conseguíamos cumprir e recebeu em seu próprio corpo a punição que era nossa. Depois de concluir essa obra maravilhosa, o Pai o exaltou como Senhor dos vivos e dos mortos. Olhemos para a grandeza do mediador que pede por nós. Como nos consola Hebreus 1:3. Ele é o resplendor da glória de Deus, que depois de purificar os nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Estamos protegidos pelas mãos do Rei do Universo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pensemos em quem está intercedendo por nós. Não é um anjo, não é um líder religioso e não é um profeta distante. O nosso intercessor desfruta da maior intimidade que existe no universo. Ninguém é tão próximo de Deus Pai quanto o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Eles compartilham o mesmo amor, a mesma mente e o mesmo propósito desde a eternidade. Aqui na Terra a gente diz, poxa, eu queria conhecer um pistolão. Nosso desejo, né? Para nos indicar. Você já tem o Senhor Jesus para qualquer área da sua vida. Eu não sei se ele vai querer lhe dar isso ou aquilo, mas que você já tem, está diante do Pai para pedir por você, por nós. Quando Jesus leva o nosso nome diante do trono, ele não fala como um estranho pedindo um favor. Ele fala com a profunda intimidade de um filho. Por isso podemos ter absoluta paz. O Pai sempre ouve o Filho. E a vontade deles para a nossa vida é repleta de amor e graça. Ele diz, o Pai sempre me ouve. Quando ele fala de você, quando ele está falando de mim, o Pai está ouvindo, prestando atenção. Sabe por que não precisamos viver apavorados com as ameaças deste mundo ou com os ataques do inimigo? Porque quem está sentado no trono celestial governa tudo, é o Senhor Jesus Cristo. Todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Ele governa o mundo visível, portas que se abrem, governos humanos, a economia e as leis da natureza. E ele governa o mundo invisível. Não há demônio, principado ou potestade que não tenha que bater em retirada diante da autoridade de Jesus. Ele dirige tudo pelo seu poder.
Se o nosso intercessor é aquele que dá as ordens no universo inteiro, levantemos a cabeça, porque estamos do lado de quem já venceu todas as guerras. Não é estranho que Davi, um adolescente, lutar com Golias, o que é que ele disse a Golias? Eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, e ele vai me entregar você nas minhas mãos. Lindo, né? Terceiro lugar. Jesus Cristo, o Supremo Sumo Sacerdote, tem de ser crido de maneira permanente. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, presta atenção, conservemos firmes a nossa confissão. A grandeza do nosso sumo sacerdote exige de nós uma resposta. Quando o versículo 14 nos pede para conservarmos firmes a nossa confissão, ele está nos fazendo um apelo de amor. A vida cristã não é fácil. Haverá dias em que a vontade de desistir será grande, em que a dor e o cansaço tentarão roubar a nossa esperança. Mas é exatamente nessas horas que precisamos nos lembrar de quem está nos céus intercedendo por nós. Não desistamos da fé, não abandonemos a congregação, não paremos de orar. Se o Filho de Deus, que penetrou nos céus, está lutando por nós, a nossa fé tem um alicerce mais seguro de todo o universo. Continuemos crendo, continuemos caminhando, seja como o monte de Sião, firme para sempre. A firmeza do cristão não é uma mera força psicológica, pensamento positivo, mas uma realidade teológica, doutrinária, que deriva do objeto da sua fé. Se a nossa confiança repousa inteiramente na posição exaltada de Cristo, na eficácia do seu ministério de mediador e na autoridade inerrante da sua palavra, não nos torna espiritualmente inabaláveis diante de qualquer oposição. Diz o Salmo 125, versículo 1. Vamos ler? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. O monte Sião representa a segurança fortificada e indestrutível. Da mesma forma, aquele cuja fé está alicerçada no sacerdócio celestial de Cristo adquire uma estabilidade perpétua. As adversidades perdem o poder de abalar um crente que sabe que está sendo justificado e defendido pelo Senhor. Salmos retratam muito isso, que pode surgir várias tribulações, mas a nossa confiança está em Deus, um Deus todo-poderoso. Irmãos, a palavra retroceder simplesmente não pode fazer parte do nosso vocabulário. É verdade que na caminhada vemos pessoas desistirem, pessoas que viveram no meio do arraial, mas que infelizmente nunca experimentaram um novo nascimento e mantinham apenas uma fé de fachada. Mas olhe para o amparo que nós temos. Nós não estamos sozinhos para ter que recuar. Nós caminhamos com a ajuda consoladora do Espírito Santo, debaixo da proteção amorosa de Deus Pai e sustentados pela intercessão ininterrupta do Filho de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão nos auxiliando. Hebreus 10 nos abraça com essa certeza. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos da fé. Mantenhamos a confiança, pois o Senhor prometeu um grande galardão para quem perseverar. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Preste muita atenção neste alerta seríssimo. A Bíblia avisa com todas as letras que falsos profetas, cheios de hipocrisia e com mente cauterizada, vão tentar infiltrar mentiras em nosso meio. E o mais triste é que muitos, por não terem uma conversão verdadeira,
vão engolir essas doutrinas de demônios e abandonar o caminho. Mas eu afirmo, quem nasceu de novo não vai cair na lábia do falso profeta. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Sabe por quê? Porque nós usamos os meios de graça. Nós dobramos o joelho, nós examinamos a Bíblia e nós temos o Espírito da verdade que nos guia toda a verdade. Podem se levantar falsos profetas, espíritos enganadores, mas esta igreja vai marchar firme na sã doutrina e nós vamos perseverar no Senhor até o fim. Como está a sua leitura da Bíblia? Como está a sua vida de oração? Os meios de graça são os nossos óculos de discernimento, para não sermos enganados no meio de uma geração confusa. Meus irmãos, não devemos nos iludir. A verdadeira fé em Cristo não passará ilesa neste mundo. Crer não significa que você não vai ter dor, dificuldades. Ela será testada pelas provações da vida e severamente atacada pelas tentações do inimigo. Lembre-se de Jó. Perdeu 10 filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Haverá dias em que a pressão tentará esmagar a nossa esperança, mas a palavra de Deus nos chama a resistir. E de onde vem essa resistência? Ela não vem da nossa própria força, mas da certeza de que não lutamos sozinhos. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa coragem vem de saber que no meio da nossa tentação temos um sumo sacerdote que está de mãos intercedendo por nós. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois o Senhor está comigo. Não fujamos da batalha. Não nos entreguemos ao desânimo. Resistamos bravamente, pois a graça de Deus é suficiente para nos sustentar de pé. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pense: eu tentei lutar, mas eu cedi. Eu caí na tentação, eu perdi a guerra. Preste muita atenção. O diabo quer convencer você de que é o fim de linha, de que você não tem mais jeito. Mas isso é uma mentira do inferno. Se você caiu, levante-se, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. O nosso Deus é o Deus dos recomeços. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, a ficha é limpa. Não tente esconder o seu erro, não fuja da presença do Senhor, corra para Ele, confesse o seu pecado hoje, receba o perdão que jorra do céu, sacuda a poeira e recomece a sua caminhada. A graça de Jesus é infinitamente maior do que o nosso pecado. Glória a Deus por isso. É por isso que, mas pastor, ele não morreu e purificou o nosso pecado? Sim, mas ele determinou que enquanto aqui estivermos, nós devemos confessar os nossos pecados. Oração dominical do Pai Nosso, tem lá: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Então nós nos sujamos e precisamos nos lavar. E como é que se lava espiritualmente? Falando com Deus das falhas que cometemos. Este selo não é passivo, é uma presença ativa, santificadora, que nos capacita a mortificar os desejos da carne e a resistir às pressões do mundo. Então ele vai perdoar a falta que cometi e pelo Espírito Santo vai mortificar a minha natureza pecaminosa e fazer sobressair a nova natureza. Portanto, a nossa capacidade de permanecer inabaláveis deriva inteiramente do poder do Espírito Santo, que ilumina a nossa mente e alinha a nossa vontade com o propósito eterno de Deus. Em último lugar, meus irmãos, Jesus, o supremo sumo sacerdote, conhece nossas lutas. Vamos lá? Porque não temos... mas sem pecado. Às vezes,
No meio das lutas, o inimigo sussurra no nosso ouvido: ninguém te entende. Deus está longe demais para se importar com essa sua dor. Mas o versículo 15 destrói essa mentira como uma das verdades mais lindas da Bíblia. Nós não temos um sumo sacerdote distante, frio ou apático. O texto diz que ele se compadece. Ele se compadece das nossas fraquezas. A palavra compadecer significa sofrer junto. Jesus sabe exatamente o que é chorar a perda de um amigo, ser traído, sentir fome, sede, cansaço e ser duramente tentado. Ele andou por esta terra e sentiu na pele o peso da nossa humanidade. Quando choramos no quarto, Jesus não nos olha de longe com julgamento. Ele olha com uma profunda empatia, porque ele conhece as nossas lutas. Nós nunca estaremos sofrendo sozinhos. Essa é a diferença, em particular, de Deus Pai para Deus Filho. Deus Pai sabe de tudo, mas não por experiência. Deus Pai sabe de tudo, como ele sabe do conhecimento do bem e do mal. Adão teve o conhecimento do bem e do mal por experiência. Ele praticou o mal. Então Jesus, na sua forma humana, sabe o que é ter fome, sabe o que é ser perseguido, sabe. Então, quando você está chorando, você está se dirigindo a um Deus que conhece perfeitamente a sua dor. A doutrina cristã afirma que Cristo foi concebido sem mancha do pecado original. Por isso que Maria, a Virgem, deu à luz a Jesus por obra do Espírito Santo, para que ele não herdasse a natureza pecaminosa. Contudo, essa pureza não o blindou contra o sofrimento. Pelo contrário, fez com que ele sentisse o peso da maldade e da tentação externa com intensidade muito maior do que nós jamais sentiríamos. A sua experiência de sofrimento interno e externo o qualifica de forma ímpar para o sacerdócio. Em Pedro, olha o que diz Pedro: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com traje. Quando maltratado, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga retamente. Vemos o clímax nesse sofrimento vicário. Ultrajado e maltratado. Ele não reivindicou, mas se submeteu ao juiz de toda a terra. Ele carregou a condenação da lei em seu próprio corpo. É fundamentados nessa obra sacrificial que temos a liberdade de expor as nossas angústias diante de Cristo. A sua mediação é empática e compassiva, e suas feridas são a garantia da nossa justificação e cura espiritual. Pelas suas feridas fostes sarados. Meus irmãos, a encarnação do Senhor Jesus não foi um teatro. Ele experimentou de verdade as dores e os limites da nossa humanidade. Diz a palavra de Deus assim: Jesus cansado do caminho. Na cruz tem a mulher ali naquele caminho: mulher, dai-me de beber, com sede. Quando olhamos para o Getsemane, vemos o nosso Salvador esmagado por uma angústia tão terrível que a sua alma estava triste até a morte. A pressão foi tamanha que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Na sua dor, Jesus nos ensina lições preciosas. Ele buscou o apoio de seus amigos íntimos, mostrando que não fomos feitos para sofrer sozinhos. Na dor, ele: vem cá comigo orar. Eu estou angustiado até a morte. Aí quando ele procurou os amigos estavam dormindo. Aí ele procurou outro, procurou o pai, foi buscar o pai. Mas quando os amigos falharam e adormeceram, ele recorreu àquele outro que nunca dorme. Lembra que ele foi orar
Quando voltou, os amigos estavam dormindo, ele tornou a orar de novo, né? Ele prostrou seu rosto no chão e derramou a sua dor diante do Pai. Se hoje estamos profundamente tristes, façamos como o nosso sumo sacerdote. Abramos o nosso coração diante de Deus e encontraremos nele o socorro para a nossa aflição, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O diabo é um acusador que adora apontar o dedo em nossa consciência quando estamos fracos. Mas olhemos para o nosso sumo sacerdote. Jesus sabe exatamente a dor que sentimos quando o mundo bate, quando a tentação aperta e quando a provação parece não ter fim. Ele sentiu isso na pele. E nós precisamos, então, revelar essa debilidade ao Senhor. Ele não nos expulsa da sua presença, ele não cruza os braços, ele derrama misericórdia sobre a nossa vida, ele sabe que nós somos pó, ele sabe que somos falhos, e é exatamente por isso que ele nos cobre com seu sangue quando confessamos. Onde o inimigo tenta colocar a condenação, Jesus coloca a sua infinita misericórdia. Sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Irmãos, pensem na primeira reação do ser humano quando pecou lá no Éden. Adão e Eva tiveram medo e se esconderam na presença de Deus. Infelizmente, até hoje, nós temos a mesma tendência. Quando falhamos, a vergonha tenta nos fazer fugir, parar de orar e nos afastar da comunhão. Mas quando o Espírito Santo nos dá o verdadeiro conhecimento de que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, tudo muda, o medo vai embora. Nós percebemos que não precisamos usar máscaras, não precisamos nos esconder ou fugir da sua presença. Pelo contrário, a compaixão de Jesus é como um imã que nos atrai. Se estamos nos sentindo sujos e indignos, não fujamos daquele que mais deseja curar e limpar o nosso coração. Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Fiquemos de pé, irmãos.